Muito bem, senhores e senhoritas, bem-vindos a mais um podcast View de Mão Dupla. Meu nome é Gustavo, sou formado em Educação Física, atualmente sou mestrando em Ciências da Saúde e estou indo fazer pesquisa na Unicamp. Meu nome é Luiz, eu sou só graduando em Biologia, né, por enquanto. E por enquanto é isso mesmo, espero fazer futuramente mestrado, doutorado e tudo mais. Já falei que você vai ganhar um prêmio Nobel, rapaz. Galera, seguinte, a gente já gravou isso uma vez inteiro, esse podcast, acabou que o nosso programa de edição travou e a gente perdeu todo o podcast, mas agora a gente tá regravando pela segunda vez e é isso, hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre a legalização do aborto, sobre todas as consequências que isso pode trazer, tanto para a mãe quanto para o filho, né? Muitas das vezes a gente se diz pró-vida e acaba que, no fim das contas, a gente não tá sendo tão pró-vida assim. Para começar, eu queria explicar todo o conceito mesmo, o que é aborto, os tipos de aborto, e explicar também as técnicas que acontecem no aborto antes de começar a falar sobre todas as opiniões e tudo mais. Ou a gente pode começar também a falar no meio, mas eu queria dar essa contextualizada, porque muitas vezes a gente não sabe, né, o que seria um aborto, que questões acontecem, quais as técnicas do aborto legal e ilegal e tudo mais. Começando falando sobre o aborto, segundo a OMS, o aborto seria a interrupção de uma gestação através de com uma extração, com uma expulsão do embrião mesmo. E ela é feita em determinada semana, porque até então, no começo desse desenvolvimento, o embrião é simplesmente um aglomerado de células mesmo, que vai se multiplicando e tudo mais, e só depois que ele realmente vira um feto, que seria a imagem normal que a gente tem de ser tipo quase um recém-nascido. Mas os tipos de aborto são o seguinte. Então, aborto espontâneo, que é quando acontece uma interrupção natural da gravidez pelo próprio organismo mesmo da mulher. Isso é por causa de vários fatores. Pode ser idade, anomalia cromossômica, pode ser obesidade e tudo mais também que gera uma complicação e acaba gerando um aborto. E tem um aborto acidental, que é de forma involuntária, que é por causa de uma experiência traumática mesmo que a gestante passe, seja, por exemplo, ela se envolver em um acidente de trânsito, seja ela receber um susto muito forte, que faz ela mudar tudo dentro dela assim e acaba gerando um aborto. Exato. Assim, o aborto espontâneo, ele pode ocorrer por diversas formas, né? Como o Luiz disse, pode ser até por um susto, né? Uma experiência traumática. Isso acidental. Isso por conta que até a de 12ª a 14ª semana, 3 meses por aí, não há uma placenta formada ainda. Então, quem segura esse embrião, esse feto lá dentro, é um hormônio chamado progesterona. Então, qualquer diferença nessa frequência desse hormônio, poderia falar assim, nessa liberação, pode ocasionar num aborto espontâneo. E aí que vem muito pessoal antigo falava, ah não, grávida não pode descer escada, grávida não pode pular, grávida não pode correr porque tem um perigo muito grande de perder, etc. E é exatamente por conta disso, porque qualquer coisa que desregula esse hormônio pode ocorrer esse aborto espontâneo. E isso ocorre porque o corpo ainda está se preparando de um certo modo para toda essa gestação. Muitas vezes a gente pensa muito, a vida começa e realmente é uma vida, a gente vai discutir muito isso aqui. Não é que não seja uma vida, mas ainda tem um tempo, ainda começou a fase inicial da vida ali. A gente ainda não tem cérebro formado, a gente não tem órgãos primários tão formados assim, né, com fígado, etc. E por aí vai. Exatamente, igual eu disse, é mais no começo mesmo, nas primeiras semanas, mais um aglomerado de célula mesmo, que está se multiplicando e tudo mais. E por fim, a gente tem o último tipo de aborto, que é o aborto induzido, que esse que é o que a gente quer falar, né, que é o que gera mais polêmica, que é quando se realiza um procedimento para interromper a gravidez mesmo. E aqui no Brasil é crime aborto, e só tem 3 exceções, que seria quando é vítima de estupro, quando há risco para a vida da mulher, né? E também quando o feto vai ter um problema com a anencefalia e tudo mais, que é falta de cérebro e tal. Então seria só nesses 3 casos que tem exceção no Brasil. Só que a gente tá querendo abordar aqui a forma legalizada mesmo, porque eu vejo que tem alguns países, que é em qualquer caso mesmo. Se a mulher estiver grávida e ela optar por isso, ela consiga fazer o aborto.
Eu queria falar aqui então, começar falando sobre as técnicas usadas na forma legal, né, de forma legalizada do aborto. As técnicas pode ser, antes de tudo, né, antes de fazer as técnicas, eles fazem um exame de sangue para ter certeza, para confirmar a gravidez, né, e é até recomendado fazer ultrassom também, para saber o tempo exato da gravidez e se isso seria bom, né, tipo, vai gerar alguma Na verdade, o complicação. ultrassom também é para ver a posição que está sendo Sim, formado, se sim. está ocorrendo o tá tudo correto dentro do corpo, né, da mulher, não somente para ver a questão de semanas. Sim, sim. Mas aí, uma coisa muito interessante que eu descobri só fazendo a pesquisa para esse podcast, que antes mesmo de fazer as técnicas do aborto, a mulher ela passa por uma conversa com o psicólogo. E no psicólogo ela conversa com ele lá e ele faz perguntas de tipo, explicar como vai ser feito, os riscos envolvidos em todo o procedimento, se ela tem certeza que ela vai querer fazer aquilo e para garantir também que ela não está sendo forçada a E fazer também para o procedimento. preparar ela Sim, psicologicamente, né? Já que exatamente. esse processo, tanto independente se for um caso legal ou um caso de crime, como acontece aqui no Brasil, né? Feito da forma na ilegalidade, é um processo muito doloroso psicologicamente para a mãe. Então, deve, nesses casos, até em outros casos de algumas outras cirurgias, não que isso seja uma cirurgia, mas, por exemplo, redução bariátrica, tudo necessita do psicólogo para dar uma alça, né, dar um degrau para essa pessoa apoiar, para ela que consiga passar por esse momento, porque não é Sim, fácil. sim. Você tornar o aborto ilegal só piora isso. Se a gente já não tem um degrau, você acaba que você simplesmente empurra ela de um muro. É bem mais tenso mesmo, porque tipo, já é uma coisa difícil mentalmente, mexe com o psicológico, imagina ainda por cima, tipo, de ser forma legal, que vai ser zoado o procedimento e tudo mais, igual eu vou citar daqui a pouco. E, sei lá, por isso que é o ponto que a gente quer chegar de explicar o porquê que é interessante pensar na legalização. Mas continuando, depois de todo esse check-up, assim, vamos dizer assim, começam realmente os procedimentos, que podem ser feitos com remédios, que é uma forma muito correta e segura mesmo de fazer, que o OMS até indica que duas possibilidades de remédio, que seriam o misoprostol e o mifepristone. Se não me engano, é esses os nomes, o nome de remédio é sempre complicado, então não sei se estou falando certo, mas são esses remédios, e se correr tudo bem, ao ingerir esses remédios ela vai sentir umas cólicas muito fortes, e depois também vai ter um sangramento muito grande, mas vai ter efetuado o aborto. Mas em lugares onde o aborto é legal, né, como por exemplo Colômbia, eles falam que é comum ter alguns efeitos colaterais, né, da ingestão desses remédios, que seriam enjoo, diarreia, calafrios e tudo mais. Então, né, simplesmente você fala assim, beleza, peguei o nome desse remédio, vou tomar e foda-se. Não, você tem que ter a dosagem certa, senão vai arrebentar muito. E como dá pra perceber pelos efeitos colaterais, é um negócio meio agressivo também. Que, né, vai gerar um aborto. Então, é realmente uma coisa muito complicada. Esses remédios, geralmente, eles são utilizados mais nas primeiras semanas, por conta de que, até pelo tamanho do feto, etc., se eu não me engano. E além disso, se esses remédios forem utilizados da forma errada, combinados com algum outro tipo de medicamento, isso pode até levar à morte da mulher. Então, mais um caso, mais um fator de que a gente vai discutir aqui da necessidade de um médico para fazer isso. Muitas Uhum. das vezes, se isso for tomado, como o Luiz falou, for tomado de uma forma errada, pode ocorrer efeitos colaterais muito severos. Sim, exatamente. E continuando explicando sobre outros métodos, tem a da aspiração, que é uma aspiração intrauterina, que pode ser feita até 12 semanas de gravidez. E é recomendado pela OMS usar esse método, porque é bem mais seguro que, por exemplo, outro método, que é o da corretagem. E o que seria esse método da corretagem? Ele é muito perigoso, na verdade, tipo assim, é mais agressivo, vamos dizer assim, que é um procedimento que, Mais invasivo, sim, né? mais invasivo, que é a raspagem mesmo da cavidade uterina para retirar qualquer resto de placentário, de aborto e tudo mais. Então é muito mais agressivo mesmo, invasivo. Então utiliza mais esse método de aspiração, porque eles colocam alguns tubos
de plásticos no útero, e com isso eles vão sugando mesmo, aspirando todo o conteúdo ali de dentro, para finalmente se esvaziar e não ter nada ali. E a maioria das vezes acontece uma anestesia local mesmo, ou alguns remédios para dor mesmo, para não gerar todo um desconforto, mas é bem mais seguro. E falando também, esses são os métodos legais. E falando da forma legal de se fazer um aborto, acontece muito, nossa, mas muitas pessoas por dia fazem um aborto legal, então, tipo, não importa muito. E custa entre 5 a 15 mil reais, então é mais uma questão monetária mesmo, que você tem dinheiro, você vai conseguir abortar de forma clandestina. E igual eu falei, tem muito casos todos os dias no Brasil. Na verdade, só colocando um adendo, de 5 a 15 mil, isso feito de uma forma ilegal, mas feito de uma forma com médico, né? Muitas das vezes o que a gente tem são pessoas em situações em favelas, etc., que utilizam até outros tipos de Uhum. medicamento, utilizam outros meios para que ocorra esse aborto. E aí é pior ainda, que é feito de uma forma completamente errada, né? Sim, exatamente. Mas é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Porque esses 5 a 15 mil é feito, mesmo pode ser com médico, por exemplo, mas ele muitas vezes é feito no foda-se mesmo. Tipo, tem mais duas pessoas, dois pacientes depois, então eu tenho que fazer rápido porque é legal, né? Então, tipo, assim, não quer ter uma pessoa ali de forma legal por muito tempo. E ele é meio feito no foda-se, meio no tá nem aí, vai fazendo o que tem pra fazer. E muitas vezes os ferramentas não são ideais para aquele procedimento. Muitas vezes também o médico que tá ali, ou algum técnico, ele não tem experiência nessa área, ele não vai saber fazer direito. E vai simplesmente gerar mais conflito mesmo. Porque, por exemplo, a mulher pode morrer, pode gerar sequelas. Então é muito feito clandestinamente mesmo. Então é bem pior e tipo, gera bem mais riscos pra pessoa. É uma coisa muito zoada Exato, de fazer. não tem toda uma equipe médica ali diferente de um hospital ou de uma clínica preparada para isso. Tem todos os equipamentos caso ocorra algo que saia fora do controle. Nesses casos feitos de uma forma ilegal, mas mesmo com médico de 15, assim, de 5 a 15 mil aqui dentro do Brasil, geralmente são feitos em clínicas clandestinas, sem um aparato correto, já que é ilegal, e sem uma equipe formada, não formada em relação a ser formada em medicina ou não, mas uma equipe formada e preparada para isso, já que tudo é feito meio que por baixo dos panos. Sim, E isso é muito triste. sim, exatamente. E tem relatos até de feito muito a moda caralha mesmo. Que nem essas técnicas que eu citei são usadas, que até o Gustavo até tinha falado sobre isso um pouco. Mas, por exemplo, tem relatos de simplesmente a galera usa muito do ponto que, o hospital não vai fazer o aborto, mas ele vai ter que socorrer a mulher se ela estiver em estado grave, sangrando e morrendo. Então eles simplesmente chegam, matam o embrião ou o feto e deixam a mulher sangrando e levam para o hospital e falam assim: se vira. Aí o hospital tem que se virar com a mulher sangrando ali, morrendo. E muitas vezes isso gera lesões graves na mulher, que vira sequelas. E pode levar muitas vezes mesmo até a morte da mulher. Então é um negócio muito complicado de ser falado, né? Tipo, de ser pensado, de fazer. Porque os riscos são enormes mesmo. E chega no ponto que a gente queria falar das opiniões acerca do aborto. Porque as opiniões a favor muitas vezes são para deixar a mulher ter a escolha dela mesmo, de ter essa opção de conseguir abortar. E tem a galera que é contra, que é mais conservadora, muitas vezes até religiosa. Tanto que, por exemplo, na Argentina, que ela fez a legalização do aborto, o Papa é argentino, né, se não me engano, e ele já ele já falou no Twitter que não gostou muito da opção que o país teve para isso, sabe? Tipo, não achou legal eles optarem por legalizar o aborto, porque qualquer forma de vida não sei, não lembro direito o que ele tweetou, mas foi tipo assim, toda pessoa que é descartada é um filho de Deus. Então, tipo, ele tá falando que o feto ali é um filho de Deus que não poderia ser descartado. Então ele repudiou o próprio país. E só lembrando que da 12ª à 14ª semana, ou seja, 3 meses, ainda o feto, né, ele tá com aproximadamente 40 gramas, ou seja, ainda é muito pequeno. E aí que vem talvez essa parte do podcast, que no podcast passado eu tava com muita raiva
Eu não sei se eu vou conseguir expressar toda a minha raiva Nossa, gente, eu tava muito da puto, mesma vocês não têm forma noção. nesse podcast. Que entra na seguinte questão: eu não critico a igreja por ela ser contra, como eu até discuti no podcast passado. É uma cultura que vem de anos e anos, não é de uma cultura de 100 anos, é uma cultura de milhares e milhares de anos. E não que ela esteja errada, mas que diante das situações que a gente tem que levar em consideração, principalmente em questões religiosas, já que, principalmente na religião como o Papa na católica, de acordo com Jesus, né, ele perdoava e na Bíblia ele até perdoou, né, uma prostituta. Não vou entrar nesse quesito, mas o que eu quero discutir é: você está fazendo algo que Jesus faria? Seria esse o meu ponto de vista e eu vou tentar explicar isso um pouco. Conte mais sobre isso. Primeiramente, não necessariamente o aborto ser legal ou não significa que todas as pessoas vão abortar ou que você vai abortar. Você simplesmente vai dar a escolha para essa pessoa. Exatamente. E a gente diz escolha por quê? A cada 2 dias, uma mulher no Brasil, ela sofre aborto, né? Ela faz um aborto ou sofre um aborto. A gente tem de 2010 a 2015, em todo o mundo, 55 milhões de mulheres que fizeram um aborto. Dessas 55 milhões de pessoas, a gente tem uma grande parcela aqui no Brasil, e no Brasil, né, a gente traçou o perfil dessas pessoas que fazem um aborto. Geralmente são mulheres com menos de 14 anos e mais de 40 anos. Ou seja, a gente traça um perfil de que não são pessoas que têm uma condição para ter um bebê no momento. E geralmente essas pessoas não vão fazer da forma como o Luiz tinha dito, de 5 a 15 mil reais, vai fazer de uma forma clandestina, ou seja, realmente pegando um ferro, furando o feto e indo para o hospital, sangrando para socorrer, e aí corre um risco muito grande da mãe morrer, porque aí já não é de uma forma correta que se faz isso. E aí que entra a questão que a gente discute sobre essa questão, né? O próprio Papa disse que essa foi uma dos pontos, dos fatores em que a Argentina levou em consideração que as mulheres da periferia que sofriam, que faziam mais aborto, e diz o Papa que ele já trabalhou, porque na Argentina tem uma classe de padres que trabalham em periferias. Eu até esqueci o nome, e é muito interessante, na verdade, o trabalho deles. E o Papa, ele veio dessa classe de padres, então ele trabalhava em periferias, e ele disse que ele viveu muito tempo da vida dele nessas periferias e não presenciou isso. E aí agora vem todo um lado falando o Papa estava errado, e realmente, provavelmente ele não presenciou isso por conta que isso, visto ao olho de uma religião, isso é ilegal, isso é proibido, isso é ruim. Então acredito que ninguém chegaria para ele e falaria, isso, né? Ou algo do tipo. Não chegaria aos ouvidos dele por causa que sabe a reação que ele iria ter, né, no caso. E é muito triste por conta que a gente sabe, hoje em dia, né, através da ciência, a gente tem um quadro que chama epigenética. Epigenética é algo que muda como o seu gene vai ser expresso sem modificar o DNA. Explicando de uma forma meio rápida, por exemplo, se a mãe ela for usuária de cocaína, o filho ele vai nascer com uma tendência, já com uma predisposição a também ser usuário, a ser viciado, porque ele já necessita daquela substância dentro do corpo. Se a mãe e o pai é obeso, o filho já nasce com uma maior predisposição a ter gordura, e por aí vai. Então a epigenética é isso. É basicamente a genética, entre aspas, que vai passando de pai para filho. Então eu quero que vocês comecem a pensar numa mulher que mora na periferia, que tem 14 anos, em que aconteceu, né, uma festa, sei lá o que foi, não me vem ao caso como ocorreu, ela ficou grávida, o pai sumiu, né, que acontece pouco aqui no Brasil, né, a gente quase que não tem caso Nossa disso. senhora, isso é muito escroto. E aí ela usa droga, e
ela tem um filho, e ela vai ter o filho, né? Você acha bom ela ter o filho? Ela é uma menina de 14 anos, que não tem pai agora no momento, em que a mãe e o pai dessa menina briga com ela e expulsa ela de casa, porque também ocorre pouco isso, né? Principalmente nesses locais mais pobres, que a mãe, ela basicamente ela é mandada, a filha é mandada embora fora de casa por conta dessas questões. E ela ainda é usuária de droga. O que você acha que vai acontecer com esse bebê? Como ele vai crescer? Na maioria das vezes, essa Vai ser menina, né, um que ambiente nem um usuária, pouco ideal etc. pra ela. Exato, ela mora numa favela, numa periferia que ao redor tem armas, etc. A chance desse menino, dessa menina crescer no meio do crime e se tornar um viés para esse lado é muito grande. E aí as mesmas pessoas que eram a pró-vida vai falar que, não, bandido bom é bandido morto. Uhum. E aí entra todo Esse me dá uma raiva. só embalando, né? Entra todo aquele passa, mas se não quiser ter, previna, né? Ai, previne por conta Mas isso é muito que é só escroto. usar. Cara, a gente não tem nem educação sexual na escola. Como que você quer que uma menina que mora na periferia, que usa droga, que tem 14 anos de idade e não tem a mínima noção da vida, ela se previna? Ou, ao contrário, vamos supor que tem uma pessoa numa condição minha que tem tudo do mais bom que tem, eu tenho uma condição de vida que eu considero ótima, razoável, né? E simplesmente ocorre de eu ter, e no caso não eu, né? Imagina que eu sou uma mulher e eu tô começando a minha carreira, eu tenho um sonho de me tornar alguém, tal coisa, e acaba que simplesmente vai ser interrompido por uma gravidez não desejada. Não é que eu não quero ter filho, mas que vai vir num momento em que vai mudar toda a trajetória. Sim. Toda a trajetória da minha vida, toda a trajetória que aquela mulher tinha pensado. E aí você fala, mas isso é um presente, etc. Como eu disse, vai lá falar pra essa menina de 14 anos, etc, que é um presente. E aí é o que eu disse. Não, se teve talvez até o caso nessa condição... Aquela menina de... Não lembro quantos anos que era, ela é muito nova. 8 anos, e que a mulher... Aí voltou minha raiva do podcast passado. Mas então essa menina que falaram que não podia abortar e tudo mais. Tanto que, se eu não me engano, o Olavo de Carvalho, aquele maluco, falou que é um sonho de toda criança ter um bebê. E, tipo assim, seria ela realizando o sonho dela, só que, tipo, caralho, a menina ia boneca, morrer. brincar de boneca. Caralho, tomar no cu desse povo, velho. A galera... E tinha gente... Fizeram, cara... tem vídeo disso, de um tanto de gente na frente de um hospital, do médico que ia abortar, né, na menina, contra o aborto, de que era contra... E, cara, a menina tinha 8 velho, que fucking absurdo. anos. Meu Deus, velho. Correria um risco não só pro bebê, mas sim também pra criança. Galera... E eu não tô questionando se é vida. Como eu disse, até os 3 meses, né? Basicamente, na 14ª semana tá começando a ser formado os ossos, as cartilagens, o nariz, a orelha, mas ainda não tem uma formação completa de órgãos primários, como o fígado, como o cérebro nem começou a ser formado direito. Então, assim, a gente é por isso que a gravidez ela é interrompida até esse momento, por conta que é vida, por conta que tá tendo uma multiplicação das células, etc, mas ainda não é uma vida. Se você tira ela dali daquela forma, ela não sobrevive ou não ocorre nada, ali não tem um ser vivo como a gente conhece. E isso eu sei que é muito difícil da gente desmembrar esse sentimento que a gente tem de que a partir do momento em que a pessoa tá grávida, acho que isso que o Luiz também estava falando há algum tempo atrás, a gente tem muito essa mentalidade, que a partir do momento, por mais que a pessoa esteja grávida de 2 dias, a pessoa pensa, já tem um mini bebezinho lá dentro. E não, na verdade ainda não é muito bem dessa forma. Como eu disse, até 3 meses não tem nem a formação da placenta ainda, ou seja, hormônios que seguram esse bebê. Mas pode ser até o papel da ciência, talvez, de trazer isso mesmo, de tipo, explicar mais pro povo e tal. Pode, puxando muito aqui de podcast, a gente falou da ciência, né? De explicar mesmo que, tipo, se não escutou, escute. Exatamente, se não escutou o podcast ainda, escute, que foi o nosso primeiro, se não me engano.
que a gente falou sobre ciência, que talvez se ela fosse mais pro público mesmo, daria pra explicar que aquilo é só um embrião, que não é um feto, não é um recém-nascido, vamos dizer assim, sabe? Que não é algo... Eu, lógico que eu entendo, eu também entendo muito esse ponto. Tipo, eu, durante muito tempo, fui pró só no caso de que é legal no Brasil, que é de estupro, de risco pra mãe e tudo mais. Se eu não me engano, eu acho que na minha adolescência eu até falava que era só em caso de estupro. Um negócio assim, eu não pensava muito nesse Acho assunto, que né? era uma coisa assim. Mas é uma parada, tipo, Sempre é foi um mais chegando tabu, pra né? ciência mesmo, porque você não entende mesmo o contexto daquilo. Você pensa mais pro lado de, tipo, caramba, é um bebê que vai morrer. Sendo que não é bem assim, sabe? E tem várias questões por trás, que, por exemplo, que a gente citou, de dar mais escolha pra mulher mesmo. Que uma coisa que me deixou muito puto, velho, quando, tipo, eu tinha esse pensamento, e eu fiquei assim, porra, por que você tinha esse pensamento, sabe? Eu tinha um pensamento que, tipo, por que você fez, então? Por que você fez sem camisinha? Por que você fez aquele sem método contraceptivo? Mas, É tipo, com coisa que a galera também não faz, né? A galera que fala que é pró-vida, nossa, eles são santo pra Gustavo caralho, né? Eu putaço. fico puto também com essa merda. Porque os caras ficam, ai, é tudo santo, Não, tudo sim. santo, vai tu bater asinho. Mas mesmo assim, mesmo que, tipo, tenha feito com método contraceptivo, não é 100%, nenhum deles é 100% de certeza. Só acho que só vasectomia e tudo mais, que realmente é um método mais agressivo que Na verdade, a eu acho que é. vasectomia, até um tempo, os espermatozoides sobrevivem. Tem caso do pessoal que fez, e, por exemplo, passou 1, 2 semanas e ainda conseguiu engravidar Ah, com os saquei. espermatozoides que ainda restavam. Não, faz sentido. Mas eu acho que no caso das mulheres, mas tipo assim, eu tô querendo dizer assim, talvez esses são os mais certos mesmo que não vai engravidar, né? Tipo, tanto do homem, que é um método mais cirúrgico, que é bem mais seguro, por exemplo, um DIU, que um camisinha e tudo Exato, não, mais. isso é. Que não é 100% de certeza. Então pode acontecer acidentes. E lógico, e também, mesmo que a pessoa não usou, é muito foda. É um pensamento que eu tinha muito, que eu ficava assim, foda-se. Você fez, lida com sequências. Mas é uma coisa muito pesada. Uma noite vai interferir na sua vida inteira, que igual o Gustavo citou. Falou, tipo assim, a pessoa tem outros planos. E acaba tendo um filho, e isso fode todos os planos dele, e eu vou ter que viver a partir do filho dela. É lógico que pode ser algo maravilhoso. Todo mundo que fala que teve um filho, tipo, mudou a vida, mas é uma vida pro lado maravilhoso. Só que mesmo Exato, assim, né? mudou a vida. Então, mas mudou a vida, exatamente. Esse é o ponto. E eu vou te fazer a pergunta, igualzinho uma vez um amigo meu me fez, que a gente tava discutindo sobre o mesmo. E aí ele me falou, mas e se essa criança fosse o novo Einstein? Mas e daí, tipo, não tem como saber disso, e mesmo assim. Mas e Imagina daí? se eu não Aí eu tivesse falo condições ruins, igual você citou. Por exemplo, de sair. que é o que acontece. Que é o que acontece na maioria das vezes. Pode ser uma adolescente que tá grávida e nisso ela não sabe nem ser mãe, então, tipo assim, ela vai deixar o moleque de lado, que o moleque vai crescer depressivo e o escambau porque foi deixar de lado. Pode crescer em situações horríveis de, tipo assim, a mulher não tem questões, a mãe não tem questões financeiras, a família da mãe, do pai e tudo mais, não tem questões financeiras adequadas pra manter o rapaz, né? O moleque na escola, ter condições de saúde boa, tipo, a pessoa, mesmo se for um Einstein, ela não vai ter. Aí a gente entra no meritocracia e essas coisas, né? E, tipo assim, ela não vai ter oportunidade de chegar lá, sabe? Isso é Exato. assunto pra outro podcast, talvez, mas, tipo, não vai ter. A maioria das vezes não acontece isso, porque, igual eu falei, de forma legal é fácil de fazer. Você faz, tipo, por 5, 15 mil reais, por exemplo. Então, tipo, não é ilegal pros ricos. Pros pobres, tem que se virar. Exato. E só continuando um pouco sobre essa questão de como vai nascer o bebê, como eu disse, existe a epigenética, que é o que acontece com a mãe, pode transferir para o filho. E hoje a gente já se sabe que quando a mãe ela tem depressão durante a gestação, né, o filho tem uma probabilidade, uma tendência depressiva muito Nossa, maior, não se eu não sabia. me engano, 3 vezes maior do que uma criança que ocorreu tudo bem durante a gestação. Ou seja, simplificando, se a mãe tem depressão durante a gestação, a chance desse filho dela, quando adolescente, né, o estudo tinha feito com adolescente, aumenta em 3 vezes. Ou seja, imagina você simplesmente está criando uma bola de neve muito inconsequente. Muito inconsequente. Esse ponto talvez não seja tão. Assim, sei lá. Eu não sabia disso, achei interessante até. Mas é por. Mas pode ser que, por exemplo, Mas, a mãe queira ter um filho e ela tem depressão, aí, tipo, é meio que uma faca de dois gumes, né? mas é exato, mas é por conta que
ainda isso não é tão falado e é muito importante, porque até durante a gestação é necessário, seria necessário, nesses casos, ter um acompanhamento psicológico de um psicólogo. E além disso, a questão não é simplesmente da mãe ter depressão igual, mas é por conta que na maioria das vezes, quando é uma gestação indesejada, essa mulher, ela tem uma depressão, e aí a gente tem dois tipos de depressão, né? A depressão gestacional e também a depressão pós-parto, que a pessoa fica até com raiva do bebê, etc. E quando é em casos de gravidez indesejada, né? Isso aumenta muito. Ou seja, imagina uma criança, né, uma adolescente de 16 anos simplesmente engravida. Imagina a cabeça dessa menina, como que fica. E isso tudo é transferido pro feto. É isso que eu Ah, quis saquei. trazer, Entendi, entendeu? entendi. Não, faz Então a sentido. chance é muito maior nesses casos do que Uhum. em um caso normal. Em um caso normal onde o pai e a mãe quer, é muito mais fácil, tá num ambiente muito mais saudável de amor Ah, ali. saquei, saquei. Na maioria das vezes, como eu disse, a mãe não sabe nem quem é o pai mais, porque o pai vazou É, e fala que não vai assumir o filho. mano escroto do caralho. Mas é muito interessante você ter citou uma parada de, tipo assim, gerar depressão por causa disso. Porque pode gerar uma rejeição do filho mesmo. Tipo assim, eu não quero ter um bebê. Tanto que leva muita gente, que eu já vi muito lugar relatos, também já vi muito filme. Que, sei lá, família rica, por exemplo, ou uma família qualquer, vai até o final da gestação, acabou de amamentar, tipo assim, ou sei lá, já tem condições de doar, de levar pra adoção, sabe? E leva pra adoção é isso aí, nunca É. mais sabe do filho. Mas aí, tipo assim, tem essas condições, tipo assim, Cara, de que velho, não querer mais o filho, isso eu falo, puta que pariu. A pessoa tem que isso é ter. foda. Caralho, isso aí eu sou Não, contra. então, Eu acho que eu sou não, é contra. foda, porque, Né, tipo, você não, trouxe a não é que eu criança no sou mundo contra, pra sei abandonar lá, eu ela, acho né, que a velho? cabeça. Puta que pariu. A Então, pessoa tem que. você trouxe criança Imagina a no mundo cabeça de uma mulher dessa. só pra levar pra fora. Então, tipo, daria pra evitar esses casos de a pessoa simplesmente ficou 9 meses com a criança e depois abandonou ela. Então, daria pra evitar esses casos. E também não só da rejeição da mãe com o bebê, mas também da família com a grávida. Negócio que você citou, que ela pode ser, tipo, os pais serem muito ruins. Pode foder mentalmente a pessoa. Fala assim, você é uma merda de ter feito isso, você é maluca. E também pode expulsar de casa, falar assim, se vira com esse filho aí que eu tô cagando. É lógico que tem muitas famílias que são muito compreensivas e tudo mais, né? Obviamente. Mas a gente não pode pensar que todo mundo é bonzinho, né? Então tem essas condições também, então, tipo, é difícil. Então você tem que, eu acho, assim, minha opinião é que deve legalizar porque a gente tem que dar essa opção. A pessoa, não importa se seja só de, sim, porque as formas legais são estupro e gerar problema de saúde, mas seja de tudo mesmo. Se for uma noitada, se for adolescente e tudo mais. Porque eu acho que é o certo, assim. Tanto, por exemplo, até trago o caso da Argentina, que ela abrangiu tudo mesmo, sabe? Eu vou até falar aqui, ó. As menores de 13 anos, elas podem ter acesso ao aborto, acompanhadas pelos pais ou pelos responsáveis, isso aí na Argentina, né? E quando ela tiver entre 13 e 16 anos, ela só precisa de autorização caso for comprometer a saúde dela. Porque se ela tiver grávida entre 13 e 16 anos, ela pode simplesmente chegar e abortar, se ela quiser mesmo. Ela passa todo que procedimento psicológico, mas ela pode abortar. E também, e se tiver for maior de 16 anos, é tipo assim, não precisa de autorização nenhuma. Você pode decidir por conta própria. E também nessa lei da Argentina, ela autoriza que o médico tem que ter consciência do que está fazendo. Se ele não for a favor, ele pode negar. Ele não vai ser tipo assim, eu vou legalizar e meu pai, que é médico, ele vai ter que ficar matando feto. Sei lá, tô pensando numa visão contrária assim, de uma pessoa meio extremista. Não, se seu pai não quiser, se ele for médico e não quiser fazer, foda-se, não faz. E também tem um ponto que eu queria trazer aqui, que muitas pessoas acham que legalizando vai começar lá, torto direito, todo mundo abortando a todo momento e foda-se, né? Sendo que eu não consegui trazer o dado aqui, que eu acabei perdendo ele, né, da antiga gravação para essa, mas foi observado na Europa, nos países da Europa, que depois da legalização, o número de abortos diminuiu muito drasticamente. Eu não sei explicar o ponto que chegou isso, mas, tipo, em dados de pesquisa, realmente o aborto foi diminuindo e tudo mais, e foi suave, sabe? Tipo, e gerou E muito pra menos mim, na problemas de verdade, saúde para as pessoas, porque todo ano eles recebiam muitas mulheres grávidas que estavam. Grávidas não, em estado grave, que chegavam no hospital, mas
e gerava um grande problema de saúde pro país, mas quando eles legalizaram, resolveu todos os problemas e ainda por cima diminuiu o número de abortos, sabe? E pra mim, eu, sinceramente, sendo muito sincero, eu caguei se diminuiu. Pra mim, de um certo modo, tem até que subir a quantidade, porque vai ser menos crianças vindo ao Sim, sim. mundo de uma forma incorreta, de uma forma que a mãe e o pai não queria, de uma forma que não vai ter um Não, sim, cuidado sim. que deveria ter. E aí cai novamente na questão religiosa, né? Em que, como o próprio Papa ele condenou, e eu não julgo o Papa, como eu disse, eu sou católico, mas aí pesaria o quê? Igual, se de acordo com a religião que ou cada um segue, etc., for contra, o que você deveria analisar? Então, beleza, se é contra, o problema é desse indivíduo que tá nessa religião. Então não é você que tem que criticar a vida do cara. Se você faz parte dessa religião, segue você e você vai seguir o Cuida que da sua você própria acha. vida, né? Eu faria, na verdade eu não tenho o direito de fazer um aborto, né? Quem teria seria a minha parceira, mas independente disso, eu faria? Não sei. Eu acho que não, mas se, igual eu falei, se todas as circunstâncias pra mim fosse depender, eu escolheria e se foda-se. Mas o que eu quero dizer é o quê? Você não pode criticar a escolha do outro, você não pode tomar a decisão da vida do outro, cara. E aí isso acho que extrapola pra diversas áreas da nossa vida. A gente tá vivendo num mundo em que a gente tá escolhendo pro outro, sendo que isso não vai interferir em exatamente nada. Nothing in my life. Mas é muito engraçado a gente ter falando chega nesse ponto, porque a gente chega nesse ponto em quase todos os podcasts nossos que a gente fala sobre uma parte mais social. Exato, mas o ser humano é um filho da puta. E eu sou Vai que tudo morrer. cuida da vida do outro. Explodir uma bomba nuclear em todo mundo, mano, todo mundo suicidar e é isso aí. Caralho, que horror, cara, que doideira. Pum, acabou. Não, mas o próximo podcast a gente vai gravar sobre superpopulação. E a minha opinião é que a gente já passou da hora. Pra mim já tá precisando mandar uns meteoros de novo aí pra acabar. Precisa dar um restart. E a gente não, desse jeito que a gente tá continuando, não vai mais 100 anos. Então, isso aí, ó, já deu uma palhinha do que eu vou falar no próximo podcast. Vai ser o Gustavo matando geral. Eu só acho que a pessoa menos crente de vida pros próximos anos. Eu acho que não vai existir vida mais, não. Eu já não vivo mais 100 anos desse jeito, né, Taina? Mas é foda mesmo. Mas pegando esse ponto mesmo de as pessoas querem mandar na vida dos outros, tanto que eu vi alguns comentários até, quando fiz essa pesquisa, que eu quero trazer aqui, que é relacionado às 3 questões que são legalizadas no Brasil. Que é quando a mulher pode morrer, quando aconteceu o estupro, ou quando o embrião não tem cérebro, anencéfalo e tudo mais. Eu vi comentários, o estupro foi algo traumático, só que vai ser traumático também fazer o aborto, então só pega um dos traumas. Mas, tipo, caralho, velho, eu fiquei, tipo, chocado quando eu vi um negócio desse. Que a pessoa, imagina, por exemplo, o estupro é um trauma absurdo, velho, é uma coisa muito escrota. E imagina você tá, tipo, igual muitas mães que abortam por causa de estupro, falam que, assim, vai ser um lembrete de um fato traumático na sua vida para sempre, do seu lado, crescendo. Isso pode gerar como que fala? A mãe largar o filho, abandonar, assim, bem maior, o índice de abandono por causa de estupro bem maior, tipo assim, quando ele quer seguir com a gestação, que seja questão de religiosa, porque quer seguir mesmo. Mas, tipo, é um absurdo isso. Então, tipo, realmente, o Brasil tá certo nisso já, de legalizar esse ponto. Ainda tem, por exemplo, eu já vi galera questionando, falou assim, mas a ciência já está muito avançada. Se você acha que, tipo, a vida da mulher vai estar em risco, a ciência está avançada, pode fazer procedimentos que mantêm ela viva, porque a ciência é avançada mesmo, esse é o ponto delas. Mas, tipo assim, o risco vai ter, não importa qual procedimento tem. Pode ser o procedimento mais pica das galáxias que a ciência criou, que os médicos criaram, mas pode ter risco do feto morrer, da mãe morrer. E eu também já vi muito ponto falar assim, a vida da mãe
é a mesma vida do feto. Então, tipo, com esse comentário, é meio que passando o pano, falando, tipo assim, se a mãe tá correndo risco de vida e ela quiser, e ela vai ter que dar a luz ao filho, e se só o filho sobrar na vida, beleza, é isso mesmo, porque a vida dela é igual à vida da criança. Então, tipo assim, é muito um comentário que, tipo assim, realmente não pensa na saúde da pessoa, né, da gestante, sabe? Ela realmente pode morrer, e morrendo, ela pode também, o feto morrer no processo também. É uma coisa muito foda. Tipo assim, é um absurdo Nesse pensar caso, nesse eu caso. acho que você tem que fazer a pergunta o seguinte. E eu vou te fazer essa pergunta, eu acho que eu já sei a resposta. Você entra em um hospital pegando fogo. Tem 2 salas. De um lado, há uma sala de maternidade recém-nascidos com 8 recém-nascidos, certo? De um outro lado, tem 6 milhões de Caralho! espermatozoides, embriões e etc. Qual você salva? lógico. Os embriões que poderiam se tornar crianças ou você salva as crianças nascidas? É criança nascida, mas eu acho meio absurdo, porque, tipo, Não, vamos colocar 6 milhões, porque eu coloquei 6 milhões pensando no espermatozoide. Vamos colocar embrião. Hoje em dia é proibido. Na verdade, na China lá não é não, porque a galera faz. Mas se eu não me engano, é fazer cultura de embrião, porque é só uma curiosidade aleatória, uma curiosidade, não inútil, mas uma curiosidade. Basicamente, hoje a gente já consegue fazer um bebê fora de uma mãe e um pai. A gente consegue ir procriando célula ali. Acredito que na China já deva existir máquinas para fazer crianças de um certo modo, mas a gente consegue. Mas a gente tem uma lei que, se eu não me engano, a gente é obrigado a abortar a missão, entre aspas, né, os embriões no 14º dia. A gente não pode passar de 14 dias de vida desse embrião, ou seja, bem no início. Por que você cria um embrião de 14 dias? Tá querendo brincar de Deus? Não, porque a gente criando, a gente descobre diversas coisas, aonde que é formado tal doença, em que momento é formado, quantos dias. Então, é uma gama de campo pra gente pesquisar. Mas, com 14 dias, esse embrião, ele tem que ser descartado. Então, vamos colocar nesse mesmo hospital, pegando fogo, de um lado tem 8 crianças, e do outro lado tem lá... vamos supor que, no caso, o embrião pode continuar a vida. Tem 20 embriões. Qual você salvaria? não, eu ia nas crianças mesmo. É porque isso que eu achei meio absurdo. Porque já nasceu, porque já cresceu, porque já tá formada. Não é um negócio... Não é que negócio, desculpa, mas... Que absurdo, cara. Mas, tipo, realmente, eu iria nas crianças. Eu achei meio absurdo você falar dos espermatozoides, porque, tipo, saco escrotal, assim, não lembro se esse é o nome exato, assim, mas produz espermatozoide pra um caralho. Então, tipo assim, foda-se, sabe? Caguei pro banco de sêmen, por exemplo, assim, sabe? Mas, realmente, nesse caso de ser embrião, assim, tudo mais, pra algo mais se pensar pra essas pessoas. Mas eu iria nas crianças que já estão formadas, já com meses de vida e tudo mais, porque já são a vida ali mesmo, sabe? Mas tem, sei lá, tem pessoas que às vezes preferiam o contrário. Mas... Você deve dar um pinote na cabeça da pessoa, se você mandar nessa, você mas aí, eu quero ver. Não, porque tem pessoas que consideram até a pílula do dia seguinte como um método abortivo, né? Que, sendo que às vezes a pílula do dia seguinte, por mais que às vezes o espermatozoide chegou lá no óvulo, ainda não começou nada. Simplesmente começou a liberação da progesterona e por aí vai. Então só tem uma quantidade de hormônio sendo liberado ali. Não tem nada de... Nem embrião ali tem. Sim. Mas tem pessoas que consideram, né? Mas não, fazer o quê? Não critico, entendo as pessoas, não sou a favor de que todas as pessoas devam aceitar o aborto, eu sou a favor de todas as pessoas devem respeitar o outro e ponto final. Eu não critico uma religião ou uma crença ou um grupo que é contra, que não deixa. Se você faz parte daquele grupo, se você acredita nas diretrizes daquele grupo, siga. Não tô criticando você por conta disso, de forma alguma. Eu não tenho que interferir na sua vida, eu não tenho que falar o que é certo e o que é errado pra você. Você tá aqui, você sabe o que você deve fazer. Mas o ponto mesmo que a gente quer chegar aqui é falar que a mensagem é essa, de tipo, a pessoa tem que ter escolha.
ela tendo a escolha de fazer isso, ela deve fazer sim. Você pode não concordar, mas tem que respeitar ela, não importa o que for. Você tem essa opinião, ela tem outra, então tem que ser respeitado isso, sabe? Então, a gente infelizmente não tem e-mails, né? E então acho que esse podcast se acaba por aqui. Eu queria também deixar uma recomendação de um outro podcast nosso falando sobre educação sexual, que é uma coisa que também pode ser falada assim, nesse ponto do aborto. Mas eu acho que é isso, galera. Então manda e-mail pra gente se quiser acrescentar alguma coisa pra esse podcast. Segue a gente também nas redes sociais, né? No Instagram e no Twitter, que é tudo mandou pro podcast. Que você acha nós lá. E segue a gente então. E a gente vai tentar postar o mais frequente possível. Então, galera, falou. Adeus e adiós. Arrivederci. Bye bye. A revoar. Adeus!